Superman finalmente chegou aos cinemas. A grande promessa de uma nova cara para DC Comics acabou de sair do papel e estreou lá nas telonas. E esse projeto ambicioso de fazer grandes filmes desse universo tão grande da DC tem um grande nome por trás. Um grande nome que já conseguiu provar para o mundo que todos os filmes de super-herói que ele pega viram ouro. Um grande nome que inclusive fez seus maiores sucessos no solo da sua grande concorrente Marvel. E obviamente que eu tô falando de James Gunn, o predestinado. O grande herói das profecias do universo cinematográfico da DC Comics. E no vídeo de hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês toda a trajetória e a carreira desse cara que muita gente nem faz ideia de onde ele surgiu. Então eu vou te contar tudo nesse vídeo e te mostrar como esse cara fez tanto sucesso. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem conteúdo novo. Meu nome é Murilo Caffa e você tá no Por Trás das Câmeras. E antes de começar o vídeo é importante mencionar que eu não posso colocar todos os vídeos dos filmes que eu falo aqui por conta de direitos autorais. Então eu vou colocar algumas imagens só para contextualizar. Dito isso, bora pro vídeo. James Francis Gunn Jr. nasceu em 5 de agosto de 1966, em St. Louis, no Missouri, o coração dos Estados Unidos. Ele nasceu em um lar católico e é o mais velho de 6 irmãos. Seu pai era um advogado extremamente famoso na região, e por conta disso nunca deixou faltar nada para James Gunn na infância. Já sua mãe era uma mulher extremamente extrovertida e exalava um senso de humor muito carismático. E talvez James Gunn tenha puxado esse senso de humor dessa parte materna, o que tudo indica. Porque desde criança o cara já era extremamente carismático e engraçado. James Gunn era aquela criança criativa que gostava de criar coisas, inventar história e fazer graça com tudo. Sua infância foi bem tranquila. Ele passou a maior parte do tempo na cidade de Manchester, que é uma daquelas cidades que você vê por aí nos filmes americanos, com as casas com jardins, sem portões e uma rua inteira de casas desse tipo. Enfim, com um tato criativo aguçado, logo quando ele completou 12 anos, James Gunn pegou uma câmera Super 8 de seu pai e começou a produzir filmes caseiros, onde ele escrevia o roteiro, preparava a maquiagem e fazia a direção, onde seus próprios irmãos mais novos eram os atores. Realmente era um moleque que tinha gosto pela arte. Bom, tudo estava indo bem. Até chegar à sua adolescência, onde o jovem James teve que estudar em uma escola extremamente rigorosa chamada St. Louis University High School, e lá foi um tempo muito difícil para ele, que adorava exercitar sua criatividade. Então, para fugir do ambiente escolar, ele buscou refúgio nas músicas, e decidiu assim formar uma banda punk. O nome da banda era The Icons, na qual ele era vocalista e guitarrista. Com ela chegou a gravar um álbum independente. Depois de se formar no colégio em 84, ele se mudou para Los Angeles para estudar cinema na Loyola Marymount University. Mas ele não se adaptou. Voltou para o Missouri, onde concluiu um diploma de psicologia na St. Louis University e ainda assim sentia que precisava ir além, que queria escrever e contar histórias. Então ele decidiu tomar uma outra atitude, se mudar para Nova York, e ingressou no programa de escrita criativa da Columbia University, onde ele se especializou em prosa, poesia e roteiros, mergulhando na literatura e se formando em 1995. E aqui, rapaziada, o cara já foi começando a buscar seus primeiros trabalhos. Enquanto ainda estudava em Nova York, James conseguiu seu primeiro trabalho profissional na lendária produtora independente Troma Entertainment, um verdadeiro campo de treinamento para cineastas de baixo orçamento. James Gunn aprendeu a transformar recursos escassos em qualquer coisa, com a sua criatividade ilimitada. E em 96, ele assinou seu primeiro roteiro de longa-metragem, para o filme Romeu e Julieta, uma adaptação ultrajante e sangrenta de Shakespeare, que logo se tornou um clássico cult dos filmes trash. E nos anos seguintes, James Gunn ganhou espaço como roteirista em Hollywood. Escreveu The Specials, uma comédia sobre super-heróis de segunda linha, e em seguida foi contratado para realizar 2 adaptações do live action de Scooby-Doo, lançadas em 2002 e 2004. E esses filmes foram grandes sucessos de bilheteria. Eu tenho certeza que você conhece alguma pérola que é algum desses filmes aqui. Tipo o Fred doidão, virando meme pela sua dublagem, enfim, diversas outras coisas. Ele também escreveu o roteiro do aclamado remake de Madrugada dos Mortos, que modernizou o clássico com intensidade e tensão. Em 2006, James finalmente estreou como diretor, em Seres Rastejantes, um horror grotesco e hilariante sobre uma infestação alienígena que transforma os moradores de uma cidadezinha em monstros deformados. Esse filme posteriormente se transformou num cult também. Enfim, o cara já tinha um nome com um certo peso ali no meio do cinema e estava realmente começando a chamar a atenção. Foi quando em 2010 o cara dirigiu o filme Super, filme esse que chamou a atenção de muita gente. A história dessa obra acompanha o cozinheiro Frank, que é interpretado pelo ator do Dwight do The Office, que inclusive é um baita ator. Ele é um homem comum que perde sua esposa para um traficante de drogas muito mais charmoso que ele. Então o cara decide que é hora de agir e se transforma em um super-herói com a ajuda da jovem Lib, que também se torna uma heroína. A dupla, que possui pouco ou nenhuma habilidade para salvar o mundo, sai pela cidade para combater os crimes da forma mais bizarra possível. Violento, incômodo e reflexivo, esse filme consolidou sua reputação como um cineasta corajoso, que tinha uma facilidade em fazer filmes que poderiam misturar o tenso, o bizarro, a comédia e super-heróis. Então ele foi notado. Em 2014 veio uma grande bomba em seu colo,
que mudaria sua vida pra sempre. E obviamente que eu tô falando de Guardiões da Galáxia. Rapaziada, essa trilogia foi muito bem aceita por todo mundo, e no seu primeiro filme, ele já chegou com os 2 pés na porta. O filme começa com Peter Quill, ainda criança, sendo abduzido da Terra pouco após a morte da sua mãe. Anos depois, ele se torna um saqueador intergaláctico conhecido como Senhor das Estrelas. E durante uma missão ele rouba um orbe misterioso, que mais tarde ele descobre conter uma das joias do infinito. E aí você já sabe até onde isso vai dar, né? James Gunn foi diretor e roteirista desse filme, e seu trabalho foi fundamental para o tom único dessa produção. Ele mistura humor, cenas de ação e principalmente uma trilha sonora lendária com música dos anos 70 e 80, criando uma identidade própria dentro do MCU, e esse filme foi um dos melhores daquela fase da Marvel de longe. Foi uma completa surpresa, ainda mais porque ninguém sabia quem eram os Guardiões da Galáxia. Como todo mundo sabe, James Gunn fez mais 2 filmes dos Guardiões. O segundo em 2017, chamado Guardiões da Galáxia Volume 2, que repetiu o mesmo sucesso do seu anterior, com aquele final pra lá de triste. Em 2023 ele fez o terceiro da trilogia até então, e marcou definitivamente sua saída da Marvel para entrar para sua principal concorrente, a DC Comics. E pra mim, rapaziada, esse filme é o melhor dos 3. James Gunn aqui encarou esse projeto como uma despedida digna para aqueles personagens e aquele universo. Qual é o segredo do James Gunn para fazer todo esse sucesso? Bom, a real é que existe uma série de fatores. Você até pode não gostar dos filmes dele, mas é inegável que o cara sabe fazer sucesso. A forma como ele mistura o humor com filmes cheios de ação e aventura, acompanhando com aquela trilha sonora escolhida a dedo, fica difícil não se divertir com seus filmes. Só que, como eu disse, ainda assim não é um estilo que agrada a todo mundo, principalmente pelo excesso de piadas. Isso foi uma coisa que até falei no vídeo do Superman, porque eu acho que ele se passa um pouquinho sim em alguns momentos. Enfim, voltando um pouquinho no tempo, James Gunn teve seu primeiro trabalho lá na DC de fato no ano de 2021, ainda quando o mundo se recuperava de uma pandemia, com o filme O Esquadrão Suicida. Bom, aqui o pessoal chamou o cara pra consertar a baguncinha que o filme de 2016 fez, e realmente esse filme aqui é muito superior. A trama gira em torno de uma equipe de vilões condenados que são recrutados pela agente do governo Amanda Waller para missões secretas extremamente perigosas, em troca recebem redução de pena. O grupo é conhecido como Força Tarefa X, e nessa missão eles são enviados para uma ilha chamada Corto Maltese, para destruir um laboratório secreto onde está sendo conduzido um experimento alienígena chamado Projeto Estrela do Mar. Esse filme foi bem recebido, e a DC deu liberdade total pro cara trabalhar. Inclusive, se ele quisesse, ele podia matar qualquer personagem que estava ali no filme. Além disso, esse filme pegou uma classificação indicativa de 18 anos, que para um filme de super-herói é extremamente raro, mas apesar de tudo foi um bom resultado, que inclusive gerou um próximo trabalho, né, com a série O Pacificador. E a boa impressão que o James passou para a DC garantiu que ele fosse escalado como CEO da DC Studios, onde ele basicamente tem o controle de todo o universo cinematográfico da marca a partir de agora. E como todos vocês provavelmente já sabem, seus filmes já começaram a sair, como é o caso do recém-lançado Superman, que se você quiser saber o que eu achei desse filme, eu recomendo que vocês assistam o meu último vídeo. E se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e aproveita para me dar uma força me seguindo no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Enfim, chegando agora naquela parte das polêmicas e vida pessoal do diretor, vamos começar de leve. James Gunn leva uma vida tranquila. Como era de se esperar, o cara é muito fã de quadrinhos, e é também muito fã dos seus bichos de estimação. Além disso, o cara ainda cultiva um gosto musical extremamente especial, e é super fã de música dos anos 70 e 80. Pesquisando sobre a sua vida eu não consegui achar muita coisa polêmica, porém a maior polêmica de sua vida talvez tenha sido sobre antigas postagens em suas redes sociais, onde ele fez muitas piadas ofensivas. Piadas essas que foram resgatadas anos depois e vieram à tona bem no auge da sua carreira. Bom, James Gunn assumiu a autoria dessas piadas e pediu desculpas pelas pessoas que ele ofendeu com elas. E basicamente essa foi a maior polêmica de sua carreira. Enfim, o legado de James Gunn já é significativo e continua crescendo, especialmente com seu novo papel como chefe criativo da DC. Esse cara se destacou dando vida a personagens desconhecidos e por estabelecer um padrão muito alto em seus filmes. Eu espero de verdade que esse cara consiga trazer a DC de volta pro game e também espero que ele continue fazendo mais filmes memoráveis para todo o público. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal e mais importante de tudo, que deixem um comentário aqui embaixo. Além disso, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!